Olá, professora Elisa Faria com vocês e nesse bloco a gente vai conversar sobre a ADI 2135, uma decisão do STF que impacta o regime jurídico único no âmbito da administração pública e tem muita gente querendo saber se RJU, regime jurídico único, é a mesma coisa que RPPS, se vai acabar o RPPS, se acaba a estabilidade dos servidores, se é o fim do RJU. Vamos entender um pouco essas questões todas de uma forma bem tranquila, um bate-papo aqui, para a gente não sair por aí falando, repetindo, né? Algumas falácias, ou mesmo para que a gente possa ter o nosso senso de discussão da temática num nível adequado, num nível científico aqui. Vamos entender bem o que é isso, tá? Então, vamos lá. Com relação a regime jurídico único, primeiro vamos pensar o que é regime jurídico, tá? O regime de trabalho na administração pública é o regime jurídico. Então, esse regime pode ser estatutário, ele pode ser seletista, ok? E ele pode ser até aqueles regimes temporários para excepcionar o interesse público. Então, há outras possibilidades. Mas a nossa discussão é com os vínculos permanentes, ou seja, o cargo efetivo ou o emprego público decorrente de concurso público. E aí, então, o regime jurídico é esse conjunto de direitos e deveres que estas pessoas que ocuparem esse cargo ou esse emprego terão. E é chamado de regime jurídico único quando a Constituição passou a exigir que aqueles concursados estivessem vinculados a um mesmo regime de direitos e deveres. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Essa discussão, então, é sobre servidores públicos versus empregados públicos, tá bem? Eu posso falar de fim do regime jurídico único, fim do RJU? Ou eu devo falar fim da obrigatoriedade de RJU? E qual a relação disso com o RPPS? Vamos lá. Para começar, a ADI 2135, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela nasceu lá em janeiro de 2000, um pouco depois da vigência da emenda constitucional 19 de 98, que é a reforma do Estado, né, aquela emenda constitucional que trouxe o conceito de administração pública gerencial para a administração pública. Bom, aí em agosto de 2007 nós tivemos uma liminar que decidiu alguma coisa em relação a essa mudança que a emenda 19 trouxe, mas de forma provisória. E depois, em 11 de 11 de 2024, finalmente a decisão dessa ADI. Olha o tempo que decorreu aí, 24 anos, para se tomar uma posição com relação ao tema. Vamos lá entender isso. Fazendo aqui um quadro, tá? Só para facilitar o nosso raciocínio, a gente vai entender o contexto antes da Constituição de 88, o que a Constituição de 88 traz, o que vem com a Emenda Constitucional 19 de 98, o que acontece na ADI, quando há liminar nela, em agosto de 2007, e o que acontece depois com a decisão terminativa em 11 de 11 de 2024. No momento da gravação dessa aula, ainda cabe recurso dessa decisão final, porém, muito dificilmente nós teremos uma mudança de decisão. O que é possível agora são chamados embargos declaratórios que permitem clarear, explicar ali algum conceito que tenha ficado um pouco obscuro na decisão, tá bem? Por exemplo, os efeitos modulativos dela. Então, nada interfere no que a gente vai conversar aqui hoje. Se a gente volta lá em antes da Constituição de 88, nós não tínhamos uma obrigatoriedade de concurso público no âmbito da administração. Então, você poderia ter um ingresso mesmo num cargo efetivo sem um concurso público. Inclusive, na maioria dos estados, municípios, você tinha ali ainda um regime CLT, ou seja, as pessoas estavam nos vínculos permanentes, porém ocupando emprego público. Quando a Constituição de 88 estabeleceu a obrigatoriedade do concurso público como uma das formas de coibir o problema do patrimonialismo e trazer uma administração mais burocrática, e aí burocrática é no sentido positivo, tá? De uma administração mais profissional, ao contrário daquela administração anterior que era mais focada, né, nas relações interpessoais, quando a gente traz aqui para impessoalidade, legalidade, moralidade e publicidade,
além da exigência do concurso público, exigiu-se que o regime jurídico, ou seja, esse conjunto de direitos e deveres, que fosse adotado para a administração pública direta, ou seja, o próprio ente federativo, o Estado, o município, a União, deveria ser utilizado também nas suas autarquias e nas suas fundações públicas de direito público. Então, pouco tempo depois, no âmbito federal, por exemplo, a Lei 8.112 estabeleceu que esse regime jurídico da União seria o estatutário e que, então, ele também seria adotado nas autarquias federais e nas fundações públicas de direito público federais. Ou seja, haveria um só regime jurídico para a administração direta, autárquica e fundacional, ok? Ótimo. Quando vem a emenda constitucional 19 de 98, ela vem com uma ideia de flexibilizar o modelo de administração pública, que era um pouco engessado em função dessas práticas burocráticas. De novo aqui, burocracia não é o efeito colateral, tá? Quando a gente fala, ai, nossa, mas muito papel, muito tempo, muito difícil, tudo muito travado, esses são os efeitos colaterais da burocracia e não a burocracia propriamente. Mas, de qualquer forma, a emenda 19 vem tentando superar esses efeitos colaterais, né? Manter a burocracia, mas tirar um pouquinho ali desse engessamento, trazendo um pouco de flexibilização. E aí, uma das propostas que se estabelece é a de que nas autarquias e fundações nós pudéssemos ter o regime de emprego público e não o regime que a União adotava no âmbito de suas autarquias, fundações e administração direta. Bom, a forma como esse dispositivo foi alterado, porque isso está no caput do artigo 39, foi considerada inconstitucional a priori, né? Ou seja, e aí porque a de 2135 foi protocolada logo depois, porque alterou-se um parágrafo e esse parágrafo foi publicado como caput do artigo 39. Então, se eu tinha lá um caput, cabeçalho do artigo 39 falando obrigatoriedade de regime jurídico único e eu colo um outro caput em cima falando de outra coisa, o que estava escrito embaixo desaparece, daí porque então adotou-se a interpretação do fim dessa obrigatoriedade de regime jurídico único. Então, a emenda constitucional 19 fala, olha, não é mais obrigatório que você tenha, no âmbito da administração direta federal, por exemplo, todo mundo estatutário. Você pode pegar carreiras específicas e criar no molde CLT, enquanto outras mais ligadas às funções essenciais do Estado ficariam como estatutárias. Aí, inclusive, é aprovada uma lei que cria o regime de emprego público na administração direta, autárquica e fundacional. Porém, quando vem... e por que isso aconteceu? Só a título aqui de conhecimento histórico. Nós estávamos implantando no Brasil, junto com essa reforma, né, um modelo de agencificação. É ali que nasce a agência reguladora, que nascem as agências executivas, e nós não sabíamos se esse modelo, que a gente estava copiando principalmente de um modelo da Nova Zelândia, funcionaria no Brasil. Então, o receio era que se criassem essas autarquias reguladoras, a Anatel, a ANEEL, a Anvisa, no regime obrigatório estatutário, já que a União estava adotando o estatutário para administração direta, e que isso depois não funcionando, ou seja, esse modelo não funcionando, fosse necessário extinguir essas autarquias e aí ficar com esse pessoal ocioso, já que no regime estatutário, em vez de ter FGTS, seguro-desemprego, aviso prévio, você tem a não dispensa desse servidor no caso de extinção do seu vínculo, né? Então, o servidor fica em disponibilidade remunerada até poder ser aproveitado em outro cargo semelhante. Essa é uma diferença, em linhas gerais, muito nítida. No CLT ou no estatutário, eu posso ter o ingresso mediante concurso público. Só que se acontecer a extinção de um emprego público, a pessoa vai para a rua, vai receber o FGTS dela, o seguro-desemprego, ok? Enquanto que, se eu extinguir um cargo efetivo, essa pessoa não juntou a FGTS, nunca teve seguro-desemprego, não está no regime jurídico do trabalho dela. Então, ela ficaria em casa,
recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço, não é tempo de contribuição, tá bom? Até que ela pudesse ser aproveitada em um outro cargo semelhante na administração. Depois a gente pode até fazer uma aula mais complexa sobre as diferenças desses dois regimes, o porquê do nascimento do regime estatutário, mas enfim, o importante é que a gente saiba dessa diferença. Bom, já que agora então, com a emenda 19, não era mais obrigatório o regime jurídico único, as agências reguladoras, Anatel, ANEEL, Anvisa, ANP, enfim, foram todas criadas com o regime CLT, com regime de emprego público, beleza? Veio a ADI 2135 e uma liminar, né, julgada aqui, na época a ministra relatora da liminar foi a ministra Ellen Grace, deu uma decisão no sentido de que não poderia ter sido feita aquela alteração daquela forma, pelo menos, era uma inconstitucionalidade formal, e que era obrigatório, sim, regime jurídico único. Resultado, mesmo nas agências reguladoras, que tinham feito aqui, ó, de 98 a 2007, por 9 anos, concursos CLT, passaram a ter que fazer concursos estatutários. Mas essa ADI não retroagiu ao antes. Então, quem ficou CLT ficou e quem dali para frente fez concurso ficou estatutário. Então, nas agências reguladoras, vocês encontram dois vínculos diferentes. Quem era admitido, né, do período que a agência reguladora é criada, porque é posterior ali a emenda 19, até esta data de agosto de 2007, num regime CLT, e depois alguém fazendo exatamente a mesma função, a mesma atividade, só que num regime estatutário. Bom, isto perdurou e eu sempre disse que achei que nunca gravaria a aula final, né, em que viesse uma decisão dessa ADI, não é que ela veio aí em 11/11 de 2024. E o que ela fez? Ela mandou voltar com a interpretação da própria emenda 19, ou seja, ela cassou a liminar e entendeu que sim, é constitucional que a gente tenha na administração direta autárquica e fundacional um mesmo regime jurídico ou regimes jurídicos distintos, ou seja, nós retroagimos ao texto anterior à Constituição de 88, que não tinha obrigatoriedade de concurso público, e aí porque também não tinha obrigatoriedade de garantir os mesmos direitos para as pessoas concursadas, tá? Bom, fazendo isso aqui de uma forma mais resumida, eu posso mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Primeiro que a gente está falando, né, de um contexto de administração direta, autárquica e fundacional. Isso não vai interferir em nada o que acontece nas empresas estatais. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são de mercado, ou seja, elas atuam paralelo ao mercado e elas continuam com o regime sempre e obrigatório CLT, tá bem? Então, se eu falo dos Correios, se eu falo da Petrobras, se eu falo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, eu estou me referindo a empresas estatais. Algumas dessas que eu disse são empresas públicas e outras sociedade de economia mista. A diferença entre elas é o capital aberto ou não na bolsa, tá? Bom, mas o deles é CLT e não pode ter outro porque é o mesmo regime adotado pela iniciativa privada. A nossa questão é o que acontece no ente federativo e suas pessoas jurídicas de direito público, portanto, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Vamos lá. Antes da Constituição de 88, o que podia ter? Qualquer coisa. Um ente poderia ser só estatutário, o outro, eu falo para direta autárquica fundacional, reforçando, né? O outro podia ser só CLT, ou poderíamos ter algum que já adotasse um sistema misturado de estatutário com CLT. Nunca, gente, para a mesma função, tá? Então, por exemplo, eu não vou escolher o meu regime de trabalho. Eu poderia ter um ente federativo que dissesse assim, olha, professores, magistrados vão ser estatutários, auxiliares administrativos vão ser CLT. Eu posso ter esse regime misturado, mas ele é sempre fixado por lei e sempre garantindo, especialmente aqui, né, até a Constituição de 88, a ideia de isonomia. Pessoas fazendo coisas iguais têm os mesmos direitos, tá bom? Aí veio a emenda constitucional, veio a Constituição de 88 e falou assim, não, tem que ser um só, um regime só.
ou todo mundo é estatutário, ou todo mundo é CLT. Tanto que a gente que trabalha ali com regime próprio de previdência social sabe que dos 5.500 e tantos municípios brasileiros, 2.200 e poucos são RPPS, o que significa que só nesses 2.000 e poucos municípios nós temos o regime de trabalho estatutário. Nos outros, o regime de trabalho é CLT e, por consequência, o regime previdenciário vai ser sempre regime geral de previdência social, ok? Bom, dando sequência, veio a emenda 19 e falou assim, não deixa esse negócio de um só regime lá não, porque a gente vai criar as agências reguladoras, vai dar uma confusão. Separa isso aí, fala que pode ser um ou outro. E aí vem de novo, então, a possibilidade de que seja, como antes da Constituição de 88, só estatutário, só CLT ou misturado, ter um regime estatutário e um regime de emprego público na direta autárquica e fundacional. Quando vem a de 2135, nessa liminar, falou, não, tem que ser igual, tá na Constituição de 88 mesmo, se foi um avanço, né? Por exemplo, aqui, para quem vai entender a importância dos servidores públicos no âmbito da administração pública, e restabeleceu aqui essa redação da Constituição, tá dizendo que a emenda 19 não poderia ter alterado isso. A decisão que se deu agora no STF, inclusive uma decisão não unânime, né, foi no sentido de que se voltasse, sim, a entender como constitucional a redação da emenda constitucional 19, ou seja, permitindo novamente que a gente tenha misto os regimes jurídicos. Então, a partir de agora, e aí é importante que essa decisão não foi retroativa, tá? Essa decisão, todas as ADIs, ações de direito de constitucionalidade, têm efeito ex tunc, significa vai voltar lá antes, no começo, antes da existência, né, daquela alteração, e que elas são erga omnes, então significa que aplica-se a todo mundo de forma igual. Mas essa não teve o efeito retroativo no sentido do que já se pôs, do que já se colocou. Então, imagine a confusão que ia ficar com o pessoal das agências reguladoras que eram para ser estatutários desde o começo, mas daí ficaram seletistas um tempo, daí depois voltou e ficaram estatutários alguns, seletistas outros, e agora chegar e falar que todo mundo vai ser estatutário tudo outra vez, que confusão que isso ia dar, ou se dissesse que agora vai ficar todo mundo CLT, tá? Então, porque permite agora os dois regimes. Então, falou assim, deixa o que tá do jeito que tá e vamos daqui para frente. Então, curiosamente, a gente sempre vê efeitos modulativos quando há a declaração de inconstitucionalidade de uma norma. E, nesse caso, foi dado um efeito modulativo para a constitucionalidade da norma. Está dizendo, olha, é constitucional, mas vai valer agora para frente. Então, é bem peculiar esta decisão, mas o que importa para nós é, a partir de agora, a prefeitura pode ter parte das atividades desempenhadas por servidores estatutários e parte desempenhada por empregados públicos, sim. Isto não é feito da noite para o dia, não é sem legislação e não é sem um estudo do impacto para a folha desta prefeitura. Então, por exemplo, né, se a gente pensar assim, agora vão extinguir o regime próprio, não vão mais provavelmente querer ter regime estatutário para não ter que ter RPPS. Este seria, a princípio, um tiro no pé desta prefeitura, porque todos os encargos que hoje a gente já tem com os atuais aposentados no regime próprio permanece em cargo do Tesouro. Não tem como falar, o INSS, eu acabei de criar aqui um regime CLT, toma meu custo previdenciário, meu passivo todinho aí para vocês cuidarem. É claro que não existe isso. Então, de princípio, né, se passar pela cabeça de algum gestor a extinção do regime próprio, é importante que ele esteja atento à portaria 1467, né, de 2022, que é a portaria que vai trazer, né, as regras para essa extinção, o cálculo atuarial necessário para essa extinção, está ali no artigo 185, não é isso? Da portaria 1467, para saber que ele não vai ficar livre de nenhum dos encargos. Então ele vai pelo menos poder gastar o dinheiro que está lá acumulado para pagar outras coisas. Também não, esse recurso é vinculado ao gasto do RPPS, então ele no máximo vai amortizando ali
aqueles gastos, né, com aqueles aposentados, tá? Agora, pode haver um impacto de médio e longo prazo? Sim, por quê? Se uma prefeitura resolve adotar um sistema misto, ou seja, criar o regime de emprego público para algumas de suas funções, geralmente as funções de nível médio, geralmente as funções que não são profissões, atividades que não são profissões, e sim que são funções, né? Ele poderia perder a receita de contribuição destas pessoas para o RPPS, porque então, nesse regime de emprego público, essas novas pessoas estariam vinculadas ao RGPS. Então, há muito o que conversar sobre essa alteração, mas o que eu quero que fique claro aqui nesse nosso pequeno bate-papo, né, é que, primeiro, isto não extingue, a decisão da ADI 2135 não extingue as terceirizações, aquelas atividades que são atividade meio na administração pública, né? Conservação e limpeza, segurança, em que eu prefiro contratar uma pessoa jurídica para cuidar das atividades e não cada pessoa física individualmente. Então, isso não interfere aqui na ADI 2135. A existência dos vínculos temporários para atender excepcional interesse público, uma situação de uma pandemia, uma situação de um censo, situações sazonais poderão continuar existindo, tá? Na forma lá da Constituição, aquelas atividades de excepcional interesse público. O que está mudando, então, o que é que, tirando quem já está hoje, que eu não posso mexer, é possível criar na administração direta, autárquica e fundacional, 2 regimes que vão seguir paralelos. Vou fazer concurso para a Prefeitura Alfa. Eu vejo lá o edital e existe alguns vínculos que o concurso me dá direito ao regime estatutário e alguns outros que me dá direito ao regime CLT, tá bom? E para fechar, concluindo aqui, isso também não interfere o que acontece nas empresas estatais. Então, as empresas públicas e sociedade de economia mista permanecem exclusivamente CLT, porque isso tem a ver com o regime de pessoa jurídica de direito privado, ou seja, o fato de que estas entidades, embora criadas pela administração pública, exercem atividade de competição com o mercado privado, então elas não podem ter privilégios, essa palavra eu usei aqui de forma só exemplificativa, ou seria falar prerrogativas específicas de poder público, tá bom? Se esta aula foi elucidativa para você, me segue lá no @juricensos. Juricensos é a nossa empresa de capacitação, estou à frente de toda a coordenação técnica, pedagógica, tanto das partes de treinamento, capacitação, tem a nossa plataforma, né, de assinatura de educação previdenciária continuada. Saiba mais, aparece por lá e a gente vai ter sempre conteúdos como esse daqui e novidades que vem aí para 2025. Eu espero contar isso para vocês bem em breve, tá bom? Um abração, até mais.